Cristo acabava de ter sido morto pelos nossos pecados e ressuscitou. E era essa mensagem que estava sendo pregada. E agora, o terceiro ponto desse primeiro versículo é o como. Ele falou outrora pelos profetas, e nesses últimos dias, o agora para quem está lendo, pelo Filho. Veja, meus irmãos, temos grandes homens no Antigo Testamento. Grandes homens pela graça de Deus. Temos Abraão, temos Moisés, Elias, Isaías, Neemias, Daniel e por aí vai. Mas como o próprio texto diz, lá em João 3, quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Nesse versículo que nós lemos de Hebreus, a gente tem aqui Cristo colocado como acima de todos os profetas. Já de cara, ele abre o texto dizendo, Cristo naqueles dias falou por meio dos profetas e agora é pelo Filho. Cristo está acima de todos os profetas. Como Paulo vai dizer na carta de Colossenses, ele é a imagem do Deus invisível. Em Cristo, meus irmãos, agora nós temos plenamente a revelação do Pai. Lutero comenta, quando ele lê sobre esse texto, dizendo, se a palavra dos profetas é aceita, devemos nos apegar muito mais ao Evangelho de Cristo, visto não se tratar de um profeta, dirigindo-se a nós, mas o Senhor dos profetas, não servo, mas um filho, um anjo, não anjo, mas o próprio Deus. Veja, meus irmãos, toda a palavra de Deus é inspirada, mas a ênfase aqui nesse texto, que é a ênfase que o autor dos Hebreus quer dar, é vocês não devem voltar simplesmente ao que era revelado no Antigo Testamento, porque Cristo é superior. Cristo é a consumação dessa palavra. Essa palavra foi escrita para revelar a Cristo. Não simplesmente se esqueçam dele e olhem para essas coisas. Esse primeiro ponto que a gente desenvolveu, com base no versículo 1 de Hebreus, ele diz exatamente sobre a revelação última. Então, Cristo é aquele para qual a revelação caminha, em tempos antigos, depois ao povo que lia essa carta, Cristo está acima dos profetas. Mas nós temos ainda um segundo ponto, que vai ser melhor desenvolvido no restante do versículo 12. Então eu convido os irmãos a lerem o versículo 2. Nestes últimos dias... Amém. Aqui nós temos duas verdades maravilhosas, meus irmãos. O universo foi feito por meio de Cristo. E também na condição de herdeiro, tudo foi feito para Cristo. Veja, nenhum de nós aqui é o centro de nada na existência. Tudo que existe foi feito para o Filho e por meio do Filho. Eu quero que você guarde essas verdades com carinho, mas espere um pouco, porque eu quero explicar algumas coisinhas aqui um pouco melhor. A carta foi escrita, como eu já falei, para judeus em perseguição. Podiam perder tudo, simplesmente por professar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos e que ele era o Messias. Então a pergunta para aquela época era, por que eu sofreria tudo isso para seguir a luz de um judeu que não entendia essa revelação? Um pobre, um filho de um carpinteiro, ou o termo lá é mais para pedreiro, né, que é tecton. Mas por que eu faria tudo isso para seguir esse homem? Porque ele abandonaria a fé de seus pais para se voltar para um homem que sofreu a pior pena da época, destinada para os piores criminosos. E a resposta do autor aqui já começa muito clara. Nos é revelado que o Filho não é somente um homem pobre, mas ele é verdadeiramente um Deus eterno. Ele é revelado que ele é o Deus eterno. Nos é revelada a eternidade do Filho, pois todas as coisas foram criadas por meio dele. Cristo é o Filho eterno. Ele era, sim, verdadeiro homem, mas ele é verdadeiro Deus desde a eternidade. Veja, Cristo é o Filho único também. Logo, ele é o único herdeiro. Ele que procede de Deus. Nós somos feitos filhos mediante a adoção. Cristo é o eterno Filho de Deus, eternamente gerado. Pode haver uma outra dificuldade aqui no texto.
como é que Cristo pode ser herdeiro? Eu digo para vocês, Cristo existe desde a eternidade. Tá, então como é que ele herdou alguma coisa, né? Isso aqui pode surgir uma dificuldade no texto. A resposta para isso está dentro do contexto cultural. Quando a gente fala sobre sociedade romana aqui, quando a gente fala sobre herdar alguma coisa, a gente não está falando dentro do que a gente pensa, de alguém morrer e aí recebe a herança. Dentro dessa sociedade, um filho, ele recebia então o nome do pai, tinha o poder otorgado e os direitos otorgados, quando entendia-se que ele tinha aptidão para exercer a função. E veja, função como? O pai é carpinteiro, o filho aprende o ofício do pai, está ali junto, então ele é designado herdeiro, então quando ele está apto a fazer aquela profissão. Dentro do contexto aqui do autor de Hebreus, o que está sendo proposto, então, não é que está sendo questionada a eternidade de Cristo quando diz que ele é herdeiro, mas está dizendo que o propósito dele se tornou manifesto no seu ministério. Cristo é o herdeiro de todas as coisas porque ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele suportou a cruz. Deixemos que João descreva um pouco mais desse ofício de Cristo aqui em Apocalipse 5. João diz: "Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir e lhe desatar os 7 selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele." E aqui a gente tem: "Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos." Lá no versículo 9 é dito: "Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste de Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação." Cristo é o herdeiro de todas as coisas porque ele cumpriu cabalmente o seu ministério. Ele foi criado ele procede do Pai eternamente, desde o princípio, e procedendo do Pai sempre. Cristo, Filho, igual Deus, Senhor sobre todas as coisas, ele encarnou-se e, fazendo-se homem, ele fez-se obediente à morte, morte de cruz. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele recebeu a culpa que cabia a nós. E recebendo a culpa que cabia a nós, ele foi reconhecido como herdeiro, porque ele cumpriu aquilo que Deus e ele haviam acordado em seu conselho eterno. Amados irmãos, Cristo é superior. Ele é superior aos profetas. Cristo é a revelação última. Cristo é o herdeiro de todas as coisas, pois tudo foi criado por ele. Cristo cumpriu com eficiência todo o seu ministério. Meus irmãos, então, para o judeu que lê isso em perseguição, o que ele está dizendo? Vale a pena. Vale a pena porque Cristo não é simplesmente mais um profeta. Cristo é aquele que, por excelência, é a encarnação da palavra de Deus. Ele é o verdadeiro Deus, ele não é apenas o homem. Cristo é a revelação última. Cristo é aquele que traz a mensagem de Deus. Cristo é a imagem exata do ser do Senhor. Então, não voltem atrás, como o autor vai dizer mais à frente. Não voltem atrás, não retrocedam, porque todos os símbolos do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Ele é digno de ser seguido até a nossa morte, até o nosso sangue. E somente ele é digno, porque somente nele há salvação. Nenhum dos sacrifícios jamais teve o poder de aperfeiçoar aqueles, como o próprio autor de Hebreus vai dizer, aqueles que sacrificavam. Mas Cristo, de uma vez por todas, aperfeiçoa todos quantos Deus chamou. Ele é o Cordeiro verdadeiro, meus irmãos. Que possamos, então, meus irmãos, nos arrepender por tantas vezes que não consideramos Cristo como tesouro supremo, quando nós simplesmente colocamos Cristo como um meio para alcançar outras coisas. Eu quero Cristo, mas eu quero também A, B, C ou D. Eu quero prosperidade, eu quero bonanças, eu quero mesmo bem-estar. E veja que eu não estou dizendo necessariamente coisas ruins. Você pode desejar essas coisas. Mas Cristo é superior a qualquer coisa, meus irmãos. Ainda que vocês não tenham bonança, se vocês tiverem a Cristo, vocês têm tudo. Ainda que vocês não tenham prosperidade, se vocês tiverem a Cristo, vocês terão tudo.
Cristo é superior a qualquer coisa que possa dar e que nós tenhamos olhos para enxergar Cristo como esse tesouro, meus irmãos. Não façam das coisas que Deus nos dá o nosso tesouro verdadeiro. Cristo é verdadeiramente aquele que é trazido de Deus, e a promessa do Evangelho é a salvação por meio do sacrifício de Cristo em relacionamento com o nosso Senhor. Se Deus nos der mais coisas, amém. Louvado seja Deus pela sua bondade. Se Ele não nos der, Ele já nos deu o tesouro mais precioso. Que nós possamos ecoar a mensagem de Pedro, dizendo: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez.